Há algum tempo vem sendo ouvida entre os defensores do ecumenismo a frase "o protesto acabou". O bispo anglicano Tony Palmer, grande amigo do Papa Francisco, antes de falecer em um acidente trágico, foi um dos maiores defensores dessa ideia. As igrejas católica e luterana resolveram alguns detalhes teológicos e passaram a encabeçar esse movimento pela união de todos os cristãos, jogando para debaixo do tapete as 95 teses que o ex-padre Martinho Lutero afixou em 1517 na porta da igreja de Wittenberg, como um ato de protesto contra os demandos teológicos eclesiásticos do Vaticano. Certamente Lutero ficaria espantado ao ver que quase 500 anos depois do ato pelo qual ele foi excomungado e perseguido, o Papa em pessoa está tomando parte nas comemorações da Reforma Protestante, que culminarão em outubro do ano que vem. Diante de milhares de evangélicos em um culto nos Estados Unidos, poucos anos atrás, Tony Palmer perguntou: se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Roma e seus dogmas antibíblicos foram aceitos. O caminho para isso foi preparado lentamente e os primeiros passos foram dados justamente pelos protestantes, como havia previsto Ellen White em seu best-seller do século XIX, O Grande Conflito. Aliás, um livro que descreve claramente as lutas dos reformadores e a morte do protestantismo, exatamente como está acontecendo. Neste ano, os Estados Unidos sediaram dois mega-eventos ecumênicos intitulados Together e Gathering. Por meio de um vídeo, o Papa enviou uma saudação aos milhares de evangélicos reunidos em Washington. A união, independentemente de crença ou credo, é a palavra de ordem. Não importa o que você crê, desde que se una. Mas, se não se unir, aí sim, importa o que você crê. No dia 24 deste mês, Francisco disse durante um sermão no Vaticano que são hipócritas aqueles que, abre aspas, têm uma atitude de rigidez em cumprir a lei, e se valeu da passagem bíblica em que Jesus cura uma mulher no sábado, sendo criticado pelo chefe da sinagoga. E disse mais o Papa, abre aspas, por trás da rigidez há algo escondido na vida de uma pessoa. A rigidez não é um dom de Deus, a mansidão sim, a bondade sim, a benevolência sim, o perdão sim, mas a rigidez não. Por trás da rigidez há sempre algo escondido, em tantos casos uma vida dupla, mas há também algo de doentio. Parecem bons porque seguem a lei. Por trás tem alguma coisa que não os torna bons. Ou são maus, hipócritas, ou são doentes, sofrem. Fecha aspas. É claro que sempre existiram os fariseus rígidos, para usar a palavra do Papa, que colocaram e colocam a observância da lei acima de tudo, como se pudessem ser salvos pelas obras, coisa que, ironicamente, o próprio Vaticano vem ensinando e estimulando há séculos. É claro que o legalismo é um câncer na vida de quem o vive, mas não podemos minimizar a importância da lei de Deus, nem deixar de notar que as palavras do Papa poderão ser usadas, inclusive, contra aqueles que procuram obedecer aos 10 mandamentos pelo motivo certo, que está lá em João, capítulo 14, verso 15. O fato é que Satanás conseguiu ofuscar a importante data de 31 de outubro, substituindo-a por uma comemoração amena para a qual Lutero não foi convidado. Mas tem mais. O inimigo trabalhou também em outra frente, envolvendo religiosos, cristãos e mesmo não cristãos. Ele vem usando para isso a festividade pagã do Halloween. Em que dia? Isso mesmo, 31 de outubro. Assim, mesmo sem o saber ou sabendo, católicos protestantes pagãos e sem religião, uma nação inteira e boa parte do mundo estão se esquecendo ou ignorando um evento de importância tremenda, a Reforma Protestante, para celebrar a bruxaria e o culto aos mortos em tom de brincadeira, do jeito que o diabo gosta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu no século XIX com o objetivo de trazer à luz verdades bíblicas que haviam sido sepultadas pela poeira do tempo, pelos dogmas religiosos, das tradições e negligenciadas até pelos reformadores. No espírito da reforma do século XVI, o Adventismo despontou para restaurar a guarda do sábado do sétimo dia, a crença na imortalidade condicional do ser humano, no sono da morte e na ressurreição por ocasião da volta de Jesus. O estilo de vida saudável que abre a mente ao Criador, a verdade do santuário celestial e do juízo, o criacionismo, enfim, exaltar a Bíblia como única regra de fé e prática. Isso colocará essa igreja na contramão do mundo? Infelizmente sim. Assim como Lutero, os reformadores do século XXI serão mal vistos, criticados, chamados de fundamentalistas, rígidos e, por fim, perseguidos.
que têm uma força de dizer, como o ex-padre alemão, que jamais violarão sua consciência por ceder à pressão popular e das autoridades, que fiquem firmes ao lado de Cristo e de sua palavra, custe o que custar.